Olá, nós estamos de volta aqui com a nossa programação na TV da Transparência, encerrando mais uma semana, hoje sexta-feira, dia 12 de junho, né? Dia dos namorados, o dia aí pra galera romântica e pra comemorar esse dia eu tô aqui com o homem mais romântico do Brasil do meu lado, né? Ícaro Duarte. Vamos falar um pouquinho hoje sobre as notícias, vamos falar principalmente sobre Copa do Mundo, que começou ontem, tá todo mundo sabendo, já teve uns jogos malucos aí com muitas expulsões, mas antes de antemão, antes de passar para a pauta da Copa, vamos falar um pouquinho sobre o Ceará. Os times cearenses não vão jogar esse final de semana, o Ceará joga só na segunda e Fortaleza somente lá na terça-feira, vão ter uma pausa aí, esse fim de semana vai ser livre para as equipes. Então, quais são as notícias aí mais quentes do Ceará, né, Ica? A gente sabe que o jogo vai ser só na segunda, mas tem algumas notícias aí, né? É isso, né? Em entrevista aí a Diário do Pará, lá no Pará, enfim. O Paysandu, né? Treinador do Paysandu, Júnior Rocha, em entrevista lá, exclusiva que ele fez com a galera de lá, ele confirmou que o Ceará procurou, né, o treinador aí, mas que ele não irá, né, vir para cá, não seguiu ali a negociação com a equipe do Alvinegro de Porangabuçu, né, que a gente sabe que está buscando o treinador, sabe que ainda está ali no mercado, buscando o seu novo comandante para trazer uma nova filosofia para o clube. A gente viu que no final de semana passado o Ceará jogou contra o Avaí, ganhou, né? Mas ali sobre o comando do Anderson Batatais, que fez ótimas mudanças, mexeu certinho no time e realmente está preparou muito bem a casinha para o treinador que não sabe se vai chegar para a partida contra o Criciúma, né? Mas que aí já está arrumando a caixinha, os seus jogadores, a sua comissão ali para o próximo comandante que irá vir para o Avenida de Porangabuçu. E aí falando um pouco mais sobre a saída do Dieguinho, né? O Dieguinho ontem a gente falou que ele já se despediu dos seus companheiros, né? Os ex-companheiros de equipe, né? Que vai deixar o Ceará ir para o futebol asiático, vai lá para o futebol japonês. O time lá pagou uma multa de 3 milhões, né? E aí queria falar um pouco mais sobre essa saída do volante, né? Desse volante e também lateral, né? O Dieguinho a gente sabe que era um jogador muito versátil que o Ceará tinha para essa Série B, remanescente de uma Série A. Foi um reforço muito bom ano passado, que ao comando do Léo Condé fez ótimas partidas, foi realmente destaque no time do Ceará ali ao longo da competição, da temporada da Série A, na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, no Campeonato Cearense, enfim. E aí é uma peça fundamental que o Ceará perde para essa Série B, para essa sequência, que já estava meio difícil, né? Já estava ali com poucas peças ali, ao meu ver, para colocar a campo e para colocar uma qualidade ali dentro dos próximos jogos. E aí, com essa perda do Dieguinho, o Ceará vai esperar praticamente um mês, que é quando a janela de transferências vai abrir, e vai ficar sem um dos seus pilares ali no meio de campo, né? Talvez vai ter uma troca ali, né? Com jogadores que vêm agora. O Richardson entrou no último jogo, voltou a atuar pelo Alvinegro de Porangabuçu. E aí tem outros meninos da base, né, que estão compondo essa função já no meio de campo, juntamente com o Dieguinho, como foi no jogo passado e como vinha aparecendo nos últimos jogos, né? Tem o João Gabriel, tem o Júlio, enfim, tem outros volantes aí. O próprio Júlio César, ele pode fazer uma função ali parecida. Mas a questão é que o Ceará vai perder realmente muito com essa saída do volante e lateral, né? Porque o Dieguinho, a gente sabia que podia jogar como lateral direito, como jogou no Goiás, né? Antes do Ceará, o Meia jogou lá. E aí podia, mas aí atuava muito pela volância, pelo meio de campo, nos passes de transições, combatia muito bem ali, né? Roubava muita bola, desarmava, dava passes ali para a transição do meio para o ataque. Era um jogador com uma saída de bola muito boa. E aí é uma qualidade que o Ceará vai perder. E eu acho que, ao meu ver, foi uma transferência aí que o Ceará devia ter evitado, né? Devia ter conseguido barrar essa negociação para o Dieguinho não ter saído. Porque o Ceará vai perder um dos volantes, vai perder um dos titulares para essa temporada que já está difícil. Essa Série B que o Ceará conseguiu vencer o último jogo, mas que ainda está incerto, o Ceará ainda não está no melhor momento. Acho que está longe disso, acho que tem que a cada jogo ir ali mostrando de novo a confiança que pode dar ao seu torcedor, e de novo ali com a estrela do Mel, como a gente falou ontem, e outros jogadores também precisam cada vez mais mostrar o seu potencial para que veio aqui para o Ceará, para esse clube, né? Como o Rafael Ramos, que jogou muito bem na última partida, mas que está devendo ainda pela temporada toda, e outros jogadores aí.
Mas a questão que fica é que o Ceará vai perder esse volante e provavelmente o Ceará não vai conseguir repor a altura com o que o Dieguinho fez aqui no clube, né? O que fez lá na sede de Porangabuçu nos jogos do Vozão. Então é uma saída que vai, acho que, ser muito lamentada pelos torcedores, já está sendo, né? Obviamente. E o Ceará, mais um dia, acho que mais uma vez, faz uma decisão errada de deixar o volante sair, uma peça fundamental do time. Traz o Lucas Mugni, né? A gente sabe que está retornando o meu atacante, né? Que jogou também ao lado, inclusive, do Dieguinho ano passado. Jogou na Série B também já. E aí é um grande reforço, mas é um reforço mais para um meio atacante, né? O Lucas Mugni faz uma função diferente do Dieguinho. E aí, com certeza, se tivesse Dieguinho, Lucas Mugni, Melk, aí seria um meio de campo ali já com muita qualidade para entregar para a Série B. Mas aí o Ceará traz o Mugni, mas perde o Dieguinho. Então, para mim, ao meu ver, é uma troca por outra, assim, e que vai ser muito, muito, muito afetado o sistema ali de meio de campo do Ceará. Vai precisar realmente trazer algum jogador para repor, obviamente, né? Não dá para não trazer um meio de campo mais para o Ceará ali, um volante, buscar no mercado de transferência quando a janela abrir, né, que é em julho. Mas ainda assim, ao meu ver, vai ser uma lacuna que vai, não sei se vai ser preenchida ali à altura do que foi o Dieguinho no Ceará, tanto nessa temporada, porque a gente sabe que o volante passou ali um tempo lesionado, né, mas voltou e já voltou assumindo titularidade, voltando ali muito bem. Como foi na Série A ano passado, né? Que realmente ajudou bastante a equipe, né? A gente sabe que fica manchada a campanha porque o Ceará foi rebaixado no final, né? Mas passou ali 37 rodadas fora da zona de rebaixamento, sem se lembrar. E por muitos jogadores ali que foram destaques, inclusive saíram do Ceará, né? A gente pode trazer o William Machado, que foi pro Mirassol, que era o xerife do Ceará ano passado. Mandava e desmandava na zaga, né? Realmente foi um dos melhores zagueiros aqui que passou pelo Ceará na Série A ano passado. Entre outros, né? O Lucas Mugni mesmo deixou o Ceará, né? Após o rebaixamento. O Dieguinho foi uma peça assim que me surpreendeu ter ficado, né? E aí foi um meio que realmente ajudou o Ceará esse ano e poderia ajudar muito mais ao Ceará, que é conseguir o seu objetivo, né? Voltar a vencer, voltar a olhar a parte de cima da tabela e brigar pelo acesso no final de tudo, né? O que eu ia falar era exatamente isso, cara. Me surpreendeu também o Dieguinho ficar para disputar essa Série B. Ano passado, ele chegou até a figurar entre algumas seleções da rodada, na primeira parte do campeonato, no Ceará, quando estava aquela campanha boa como mandante, uma das melhores campanhas do começo. E foi uma grata surpresa o Dieguinho ficar durante essas 12, né, rodadas da Série B. Mas é difícil segurar o jogador, a gente sabe como é. E ele vai agora voar novos ares aí rumo ao Japão, né, lá no Shinzo S-Pulse, time lá da Ásia. Inclusive, você falou de voar, né? Outra notícia também, que o presidente, né, o João Paulo aí, tanto contestado, né, criticado pela torcida, enfim, ele viajou, né, para assistir a Copa do Mundo, né? Foi ali uma iniciativa do presidente da CBF, né, o Sami Chaldi, né, que aí levou mais de 40 diretores de clubes aqui do futebol brasileiro para assistir a Copa do Mundo e também entender um pouco mais como é que funciona, né, os clubes lá nos Estados Unidos, onde está tendo a Copa do Mundo, né, uma sede da Copa do Mundo, Estados Unidos, México e Canadá, mas principalmente lá nos Estados Unidos, onde tem alguns clubes lá que tem um aprimoramento lá de clube, tem um gerenciamento ali, que pode ser realmente serve como um exemplo e pode ser trazido aqui para o Brasil. Então, o João Paulo foi como representante do Ceará para essa viagem, né, e é claro que o torcedor não deixou de comentar ali, né? O clube está nessa situação, o presidente está viajando aí para a Copa do Mundo. É uma questão que realmente muitas críticas que são geridas, né? O Ceará está vivendo um momento conturbado com seu torcedor, com a diretoria, e aí precisa melhorar muito, né? E aí tem essa questão do João Paulo estar viajando lá para a Copa do Mundo. Vamos ver se vai trazer benefício essa viagem, né? E inclusive também o Fortaleza, né, levou outro dirigente também nessa viagem, então os dois clubes foram representados aí pelos seus diretores e rumo à Copa do Mundo, que começou ontem, né, com o México e a África do Sul. Vamos falar mais sobre essa partida, né? É isso, então, fechando agora nossas pautas sobre o time cearense bem rápido, né, falando só sobre essa saída do Dieguinho,
A volta também do Lucas Mugni, a gente já tinha informado. Essa questão dos dirigentes. Fortaleza não tem muita notícia, né, para onde o Fortaleza vai jogar só na terça, após grandes reclamações aí do Carpini e do João Ricardo, né, sobre a sequência de jogos. Teve uma pequena pausa aí para poder descansar os seus jogadores. Uma notícia assim, né, primária assim do Fortaleza é realmente que o Thiago Carpini pediu lotação, né, pediu que a torcida vá para o estádio contra o América Mineiro, o jogo aí na 13ª rodada do Brasileirão Série B. E realmente tá certo, né, porque a torcida tem que se fazer presente, porque o Fortaleza está muito bem, né. Apesar de ter perdido recentemente a final da Copa Nordeste pro Vitória, né, fica aquele sentimento de mágoa, mas o Fortaleza, mais uma vez, falando, né, que o time competiu, foi aguerrido, foi até o final, tá ali, voltou a ganhar na Série B, ganhou de um adversário ali lá da parte de cima da tabela, inclusive botou para baixo, né, Fortaleza subiu ali já, tá no top 6 figurando, tá de novo brigando ali. Então, realmente a torcida se fazer presente nos próximos jogos e apoiar nesse último objetivo que o Thiago Carpini tem, a diretoria tem, que é subir para a Série A também. É isso. Então, segue aí uma boa partida, inclusive, para o Fortaleza tentar fazer até um bom saldo de gols. A equipe do América está numa situação deplorável, de passagem, nessa Série B. Não consegue somar pontos, amarga ali a lanterninha. Então, a gente tem que... Foi muito bem o Thiago Carpini falando nessa questão da torcida para apoiar e mais ainda o Tricolor do PC conseguir mais 3 pontos que são tão importantes nessa campanha do time de volta rumo à Série A 2027. Então é isso. Fechamos os assuntos sobre Ceará e Fortaleza e vamos falar do que aqui todo mundo está falando, que é Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo começou, ontem teve a abertura, né? Teve vários shows. Shakira, né? Bad Bunny. Entre outros aí, artistas no maior evento, no maior palco, né? Do futebol mundial. E a gente teve depois o espetáculo que foi o jogo, né? A gente também teve o jogo da abertura, que foi México e África do Sul. Um jogo até bastante movimentado ali. Na questão, muitos expulsos, 3 jogadores expulsos. O México, posso falar, o México me surpreendeu, cara. Não sei se o México surpreendeu positivamente ou a África do Sul negativamente, né? Mas foi um jogo bem controlado, acho que dava para ter sido 5, 6 gols. O time da África do Sul realmente bastante abaixo do que a gente tinha... A gente já conhecia alguns jogadores nos últimos anos, né? Mas eu particularmente não sei se eu conheço nenhum do atual plantel ali da África do Sul. O jogo já começou bem eletrizante, né? O Raul Jimenez ali tentando bastante chances no gol. E o placar foi aberto logo no comecinho ali, né? E depois conseguiu manter o placar final de 2-0 do México, que poderia ter sido maior, mas consegue aí os seus 3 pontinhos iniciais para começar essa campanha. E uma coisa engraçada, né? Um fato curioso dessa partida é que o Brasil só joga amanhã, mas a gente já teve brasileiros em destaque na partida de ontem. O Wilton Pereira Sampaio apitou essa partida de abertura da Copa do Mundo. O brasileiro aí, o juiz, né? Que inclui o quadro da FIFA, apita também Brasileirão, Libertadores, enfim, tá figurando aí em todos os gramados da América do Sul e do mundo. Apitou essa partida, fez uma arbitragem bastante concisa, realmente não teve ali erros. A gente até pensa um pouco, na verdade fica triste, eu pelo menos estava refletindo sobre isso. A questão, se fosse um jogo ali de Brasileirão, sempre tem uma polêmicazinha aqui, outra polêmicazinha ali. E na Copa do Mundo, realmente foi bastante elogiada a arbitragem do Wilton Pereira, tanto pelos brasileiros quanto pela mídia internacional. Mas, enfim, apitou. E a gente vai mostrar agora um dos lances da expulsão da África do Sul, de uma expulsão que repercutiu, bastante engraçado, na verdade. Mas foi mais uma questão cômica, porque não interferiu nada, ele foi correto na decisão. Mas o senhor Wilton Pereira não tem um inglês tão aguçado, a gente pôde perceber. E a gente vai ver um belo inglês de Wilton Pereira Sampaio agora. Como que ele falou, né? Porque a gente sabe que agora tem que olhar no VAR e tem que falar no microfone para o estádio todo ouvir a decisão, se é cartão vermelho ou não, se é pênalti, enfim. E também o motivo, né? Então vamos ver o que o Wilton Pereira deu na explicação para esse cartão vermelho. Achei engraçado que a gente até vê os jogadores da África do Sul meio que com a cara ali de que não estava conseguindo entender muito bem a explicação do Wilton Pereira, mas a gente pôde ver que realmente na revisão ali o sul-africano dá uma cotovelada ali na cabeça do mexicano, então não há dúvidas da expulsão, né, Ícaro? O que você acha
do inglês, do nosso querido Wilton. Como você falou, né? A seleção brasileira só joga amanhã, mas o Brasil já tá na Copa, né? O Brasil já tá na Copa se fazendo presente aí pelo seu árbitro, né? O Witton Pereira Sampaio, que teve esse jogo aí, né? No final ali, muitas expulsões, mas expulsões ali, ao meu ver, que foram corretas, né? Ao longo da partida, que acabou se designando até esse meme aí, né? Esse vídeo que ficou viral até já para esse primeiro dia da Copa do Mundo, né? Mas que realmente o inglês dele acho que tem que ser um pouco mais estudado, né? Ali tem alguns cursos aqui que podem ser ofertados no Brasil pro árbitro deixar todo mundo mais ciente, né, do que tá falando, enfim. Mas faz parte, né? Faz parte Acho que próximo jogo o Witton Pereira Sampaio deve já estar com o inglês um pouco mais afiado, né? Com certeza ele deve estar vendo o que tá rolando nas redes sociais e não vai cometer mais... não é nem cometer erro, né? Foi realmente uma questão de sotaque, realmente não bate às vezes, não dá pra entender algumas vezes um pouco, mas... Com certeza eu devo ter mais dias de ofensiva no Duolingo do que o Witton Pereira. Mas brincadeiras à parte, a gente ri, a gente se diverte, mas o que mais importa é que foi bastante... beirou ali a perfeição, a arbitragem do Witton Pereira não teve nenhum erro, né, na verdade. Mas pega por outro lado, a gente vê que é um jogo bastante que colabora, né? Não tem como a gente comparar com o jogo de Brasileirão, onde tem aquela cera, jogadores que realmente não colaboram com a arbitragem. Talvez é por isso que existem tantas polêmicas aqui no nosso Brasil. A gente espera, né, que tenha mais jogos como esse aqui no Brasil também. Sem erros, sem polêmicas, que fica realmente bonito de ver o espetáculo, assim como foi ontem, lá no jogo da abertura entre México e África do Sul. A gente também teve outro jogo ontem, à noite. Falar um pouco mais sobre o Witton Pereira Sampaio, eu queria até citar um ponto, né, que você falou até nosso protagonista, né, do programa de hoje. Da arbitragem brasileira, porque realmente, né, ele é um árbitro que acostumado, a gente tá vendo ele apitando o jogo de Copa do Brasil, Brasileirão. Clássicos também, muitos clássicos, e aí sempre tem, né, alguma discussão. Acho que não tem nenhum árbitro perfeito aqui no Brasil que não tenha passado assim um jogo sem ser criticado, sem ser cobrado assim, pelos torcedores, pela arbitragem, pela mídia, né? Pelas redes, inclusive os próprios jornalismos, enfim, né? E aí a gente vê um lance totalmente diferente, porque ele é um árbitro FIFA também, e aí vê ele apitando um Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos, Flamengo, enfim, outros clubes aqui do Brasil, e depois ele apitando numa Copa do Mundo, né? Não é a primeira vez do árbitro na Copa do Mundo, inclusive ele apitou nos jogos muito importantes na última Copa, que foi França e Inglaterra, numa semifinal de Copa do Mundo. Então o árbitro ali muito experiente no âmbito internacional, né? A gente vê que eu acho que o jogo aqui no Brasil pode ser diferente ali de uma Copa do Mundo, pode ter um clima diferente ali, e realmente não tem tanto... eu acho que tem uma importância maior, né, no jogo ali, que se ele comete um erro, ali vai para uma mídia internacional, vai para uma repercussão ali muito, muito maior do que aqui no Brasil. E aqui no Brasil, com certeza, já teve episódio dele ter ali repercutido nacionalmente, de uma forma crítica, de uma forma ali que talvez que não tenha acertado em alguns lances. Mas nessa Copa do Mundo, nesse primeiro jogo de Copa do Mundo, se mostrou um árbitro ali bastante equilibrado, né? Fez uma partida ali, uma arbitragem consciente, limpa, né? Acho que a maioria da partida não teve muitas reclamações, só realmente essa questão do inglês, talvez uma expulsão ali do México que teve ali uma reclamação, mas que, enfim, não teve, acho que não gera uma repercussão negativa, e sim uma boa arbitragem nessa primeira Copa do Mundo desse brasileiro, que a gente vai torcer para que tenha mais arbitragens boas, né? Mas com certeza vai apitar outros jogos. Inclusive a gente tem outros árbitros brasileiros na Copa do Mundo, né? Não tem só o Witton Pereira Sampaio. E que a gente vai torcer para que não tenha nada de ruim, né? Com essas arbitragens aqui brasileiras, enfim. E falando mais sobre o México, a partida, eu gostei muito do Quiñones, né? Ele marcou o gol aos 9 minutos, né? E aí o Raul Jiménez marcou já no segundo tempo, né? As expulsões foram mais no finalzinho. Falando brevemente um pouco mais, o Quiñones, ele é um jogador muito, muito, muito habilidoso ali, realmente deu muito perigo à África do Sul. A seleção da África do Sul, realmente, a gente já tinha feito ali, relembrando bem em outros programas anteriores, a gente fez a nossa tier list ali
da seleção brasileira de convocados, mas também fizemos outro programa só voltado para a classificação, né, de quem queria avançar de fase, da fase de grupos, quem queria ser campeão. No final a gente teve ali até um embate ali, o Renan colocou o Brasil campeão e eu colocaria a França, mas enfim, o Brasil se tornou hexa na nossa simulação de Copa do Mundo. Enfim, depois você pode assistir mais ali na TV da Transparência o nosso programa da Copa do Mundo. E aí o Raul Jiménez marcou no segundo tempo, depois eu falo sobre esse jogador, mas o Quiñones deu muito perigo à defesa da África do Sul, que estava bem retrancada, né? Veio com um time veio com a seleção mais ali, realmente mais defensiva, né? Se protegendo bastante, inclusive já havia até críticas, né? Colocando linha até de 5 ali. Mas enfim, é isso que as seleções vêm para essa Copa do Mundo com as suas estratégias, né? Mas a equipe de casa, né, o México, estreou muito bem, ganhou. O Quiñones realmente foi um destaque, ao meu ver. O Raul Jiménez também, outro jogador aí conhecido, né, internacionalmente, atacante ali, que inclusive tem até fez o gol e até se emocionou no gol, né? Sua quarta Copa do Mundo, se eu não me engano, pela seleção do México, que está atuando. E ele foi um jogador que poderia até não estar mais jogando, né? Não estar mais atuando, porque ele sofre na sua carreira um lance ali, e aí para contemplar, pegar uma informação, né, correta para não falar nada, há 6 anos, né, ao tentar cabecear a bola, o Raul Jiménez ele teve sua vida por um fio, né? Ele fraturou o crânio em um choque com o zagueiro Davi Luiz. E aí ele até teve risco ali de vida realmente, não? E aí o jogador se recuperou posteriormente e voltou a atuar, né? Mas é uma história realmente de superação emocionante que o próprio, né, se emocionar ao marcar o gol por conta, acho que muito por lembrar disso, né? Por lembrar dessa fase aí que passou na carreira. Inclusive ele joga até com uma proteção, né, na cabeça, se a gente vê ali, por causa disso, né? Por causa dessa fratura ali que tem que ser cuidada realmente, né? Obviamente ele já se recuperou, mas qualquer pancada na cabeça é sempre perigosa, né? Tem todo esse trauma, então o jogador tem que correr ali todo o protocolo de segurança para jogar ainda. Mas é isso, o México conseguiu ganhar e tá em primeiro no seu grupo, né? Exatamente. E outra partida do grupo, que também a gente estava falando, que aconteceu à noite, foi a partida entre Coreia do Sul e Tchequia, né? Não é mais República Tcheca, tô até me acostumando um pouco ainda para falar, na minha cabeça é República Tcheca. Mas a Coreia conseguiu a virada para cima lá da equipe europeia, placar final foi de 2-1 e também consegue estrear aí com o pé direito a seleção liderada por Heung Min Son, né, um grande ídolo aí do Tottenham. Então tem aí a gente nosso primeiro grupo, que definido por enquanto, né, tem o México, né, em primeiro por causa do saldo de gols com 3 pontos, seguido ali da Coreia, da Tchequia e também da África do Sul. Acho que ficou quase como a gente colocou na tier list, se eu não me engano, foi... Nessa a gente colocou o México ou a Coreia primeiro? Agora eu não vamos nos lembrar, mas a gente vai conferir para depois a gente continuar confirmando aí, comparando, na verdade, com o passar dos jogos dos grupos. E, enfim, o jogo da Coreia foi jogo de virada, né, para quem dormiu, né? Eu, por exemplo, assisti ali o primeiro tempo e tava um jogo assim, meio mundo, 0-0. Quem dormiu perdeu bastante o jogo, né? O jogaço que foi a segunda etapa, né? Com os 3 gols no segundo tempo. E você queria destacar algo, Ícaro, desse jogo? Não, eu acho que os coreanos, né, vieram aí mostrando um bom futebol no segundo tempo realmente. Pressionou, acho que mereceu a vitória, mais que a República Tcheca, né? O goleiro da Coreia do Sul também muito bem no jogo, na partida. E aí os coreanos largam na frente também. Estão em segundo colocado, né? E aí fica já essa questão, né? Eu acho que a gente tem a Coreia e o México vão disputar talvez aí as suas vagas para avançar de fase, né? A República Tcheca talvez seja um pouco melhor do que a África do Sul, não sabemos, mas também iremos ver nas próximas rodadas como é que vai ser o decorrer desse primeiro grupo, né? Do grupo A da Copa do Mundo, né? E a gente tem o Heung Min Son, né? Um dos craques aí, atualmente tá jogando lá nos Estados Unidos, né? Mas passou um bom tempo pelo Tottenham, teve uma passagem, né, majestosa lá, né? Foi um grande craque aí, é um grande craque mundial. Inclusive o Heung Min Son, né? Se ele marcar ali 2 gols, ele se torna o principal artilheiro de Copas da Coreia do Sul.
Então, ele pode bater essa marca aí. Em Copas do Mundo. O coreano aí tá podendo marcar e todo mundo espera, né? Dele, né? Coreia do Sul que enfrentou o Brasil, né? Última Copa do Mundo, né? Ali a gente sabe que passou muito bem por cima deles, mas é um bom ponto a ser citado. E hoje tem mais Copa do Mundo, né? Hoje tem grupo B, hoje tem grupo D, né? Isso, hoje tem grupo B e D, justamente por causa que a gente tem que ter os três países sede jogando. Os três anfitriões. Justamente, por isso que a gente vai pular o grupo C, que é o grupo do Brasil, que vai jogar somente amanhã. Hoje a gente tem Canadá e Bósnia no grupo B e Estados Unidos e Paraguai, mais dois, né, representantes aí, os países sedes jogando. Canadá vem aí para fazer a sua estreia também, que vai ter o desfalque do seu lateral Alphonso Davies, capitão da seleção. E extremamente importante, crucial ali da equipe canadense, que vai tentar aí estrear também com os 3 pontos, assim como o seu país ali quase que vizinho e país sede, o México. E os Estados Unidos vem aí com força total para cima dos sul-americanos, para cima do Paraguai, para também tentar estrear com o pé direito, os Estados Unidos ali, que é o principal, né, país dos três, como país sede, né? É isso, né? O Canadá e Bósnia e Herzegovina, a gente tem de um lado o Alphonso Davies, que está se recuperando de lesão, ou seja, não vai estar nesse primeiro jogo da Copa do Mundo, e o Canadá acho que perde muito, porque realmente é um dos jogadores ali que é um dos mais conhecidos, né? É o mais conhecido, assim, acho que por todo mundo, né? Alphonso Davies aí, jogador também mundial, joga ali pelo Bayern de Munique, e aí não vai ter, né, ele, o desfalque, lateral esquerdo da equipe, né, joga também como meio de campo, joga até como atacante. Joga em todas as posições. As posições dele pelo lado esquerdo, ele se faz presente, principalmente no Canadá, né, que a gente sabe que tem, acho que talvez uma deficiência maior, né, ali do que no seu clube na Europa, enfim. E aí o Canadá não vai ter o seu principal jogador, talvez. E a Bósnia e Herzegovina vem com Dzeko, né? Um atacante aí. Edin Dzeko, levando a Bósnia para mais uma Copa. Mais uma Copa do Mundo, atacante também para ficar de olho aí, já tá veterano, né? Talvez seja a sua última Copa do Mundo também, pela idade. E com aí, certeza. Com certeza será, né? Eu acho, mas é um jogador importante para Bósnia e Herzegovina ainda, que vai enfrentar o Canadá hoje às 4 horas da tarde pelo grupo B, né? E aí o grupo D tem Estados Unidos e Paraguai, e a gente sabe que os Estados Unidos tem uma questão, né? Tá aí cedinha da Copa do Mundo, tem outras questões extra também, campo, extra FIFA, que tá ocorrendo aí durante essa Copa do Mundo, né? Os Estados Unidos ele tá sendo um país ali indigente para algumas seleções, né, barrando algumas pessoas, enfim, tem uns métodos aí, tá sendo bastante criticado essa sede da Copa do Mundo, que é os Estados Unidos, mas que vai jogar hoje contra a equipe do Paraguai, né, contra a boa equipe do Paraguai, que fez uma boa eliminatórias ali, né, da América do Sul. O jogo vai ser às 10 horas, e os Estados Unidos jogou recentemente contra uma grande seleção, que foi a Alemanha, perdeu de 2-1, mas é uma equipe muito boa ali, tem alguns jogadores muito bons, inclusive, não sei se o coletivo é tão bom, né, mas um individual também pega muito, né, tem o Pulisic, que é o seu principal jogador, talvez, de ataque. Com certeza. Tem ali o meio de campo também, enfim... mas o Pulisic vai tentar aí fazer com que essa seleção chegue longe, mais longe possível, e também contando com o apoio da torcida. Afinal, são os donos da casa, são um dos donos da casa da Copa do Mundo, né? E o Paraguai vem para tentar acabar com a festa, né? Vem para tentar acabar com a festa deles. O time aí, seleção do Gustavo Gomes, né? Zagueiro ali do Palmeiras. Maurício, né? Também tá. Maurício, inclusive. E outros jogadores também, né? E o Paraguai pode ser que seja um ingrediente também bastante incomodante, vai incomodar os Estados Unidos, porque eu acho que é um time bem treinado, bem qualificado e que tem totais condições de vencer os Estados Unidos hoje. Então acho que vai ser um jogo equilibrado, acho que não vai ter nenhuma disparidade ali para um lado ou para o outro. E vamos ver, né? Vamos ver aí como será essa partida, essas duas partidas, né? Bósnia e Canadá e Estados Unidos e o Paraguai. Muito bem. Então, essas são as partidas de hoje. E para finalizar, vamos falar das partidas de amanhã. E a partida mais importante é que todos estamos aguardando a estreia do nosso Brasil. Nosso Brasilzão vai jogar amanhã contra a equipe da seleção marroquina, às 19 horas. E
a gente já não tem muitas informações, é mais do mesmo. Ancelotti segue na sua preparação. A gente já informou a questão dos cortes, né, das convocações. O Wesley saiu para a entrada do Ederson por conta daquela lesão no último amistoso. Mas a seleção do Marrocos teve 2 cortes e 2 cortes importantes, né, Ícaro? 2 titulares da seleção do Marrocos foram cortados e já até anunciaram os seus substitutos. Então, vamos informar isso agora. Eu sei que você está aí com os nomes de bem fácil pronúncia dos marroquinos. Não, a pronúncia talvez seja um pouco complicado, mas enfim, o Marrocos realmente teve um corte duplo essa Copa do Mundo, e aí foi o atacante Ezal Zoli, do Real Betis, né? É realmente um titular da equipe, era um jogador para o Brasil ali ficar de olho para não ter tantas escapadas, né? O Danilo, talvez o Ibanez iria marcá-lo, né? Ali, nas laterais do Brasil, o Alexandre, enfim. E além dele também o zagueiro Agüed também, que era titular também, vai deixar. Deixou, né? O Marrocos não estão aptos para jogar essa Copa do Mundo mais. E aí teve esse corte eles selecionaram contra a Noruega, né? Antes da estreia. Exatamente. E aí não vão conseguir se recuperar a tempo da disputa do Mundial de Clubes. Uma triste notícia, né, para os marroquinos, né? É triste também para os brasileiros, né? A gente vai ficar muito triste, realmente. Mas, brincadeiras à parte, né? São 2 reforços. Acho que 2 reforços para o Brasil. Exatamente. Porque eram 2 jogadores titulares, inclusive o Azal Zoli era um jogador de muito perigo, né? Para o ataque do Marrocos ali. Ele é um jogador muito, enfim, driblador, que dá um trabalhozinho, talvez, para as laterais do Brasil, né? Eles alternam bastante. Mas, enfim, o Marrocos ainda tem outros jogadores também de muita qualidade, né? O time ali tem o Hakimi na lateral direita para ficar de olho, tem ali o Brahim Dias, que talvez seja o principal jogador de ataque também, entre outros, né? O goleiro Bono também, muito bom. E tem uma zaga, uma linha defensiva ainda assim, muito boa, que vai dar, com certeza vai vir um time mais defensivo para cima do Brasil. E aí, a seleção brasileira a gente já sabe, né? Tá com o corte ali do Wesley, o Ederson já foi convocado no lugar. Ancelotti está fazendo as mudanças ali nos treinos. A gente tem só a dúvida realmente da lateral direita, se vai vir o Ibanez, se vai vir o Danilo. Talvez venha o Ibanez. Mas vamos ver aí como é que vai sair o Brasil amanhã, né? Contra a equipe do Marrocos. Um jogo importante, inclusive acho que é o principal jogo dessa fase de grupos, né? O Marrocos talvez seja a equipe realmente a ser mais difícil ali a se enfrentar nessa fase de grupos do Brasil. E é claro, também amanhã vai ter o outro jogo do grupo, que é Haiti versus Escócia. Então, se você quiser assistir, é bom para ficar de olho aí nos adversários que o Brasil irá enfrentar nos próximos jogos da Copa do Mundo, né? A segunda rodada é contra o Haiti e a terceira contra a Escócia. Exatamente. E além do jogo do grupo C, amanhã é entre Haiti e Escócia, a gente também tem um jogo de Catar e Suíça, o outro jogo ali do grupo. Então, a gente vai acompanhar amanhã o primeiro dia com 3 jogos, mas vão ter dias com mais jogos também, 4. Enfim, a gente sabe que Copa do Mundo, jogo o dia todo, é sentar no sofá e apenas desfrutar do show ali aparecendo pra gente. Então é isso, cara. A gente segue aqui bastante ansioso, inclusive, pra estreia de amanhã. Estreia é sempre complicado, ainda mais a estreia contra o adversário ali, candidato à segunda colocação do grupo. Mas vamos estar acompanhando e com certeza na segunda-feira, que a gente voltar, vai trazer todos os detalhes aí. Esperamos que uma vitória do nosso Brasil. Então é isso, Ícaro. Demos aí as notícias sobre Ceará, Fortaleza, né, no comecinho. Falamos bem sobre a Copa do Mundo, sobre os jogos que já aconteceram ontem, sobre os jogos de hoje, também os jogos de amanhã. E vai ter jogo também domingo, segunda, enfim. Vamos falar aí sobre Copa do Mundo até vocês enjoarem aí durante longas semanas, né? Muitos dias. Você queria falar de mais alguma pauta, Luan? Isso. Você que gosta da Copa do Mundo, a gente já tá falando de jogos, né, no final de semana. No domingo vai ter boas seleções. A Alemanha vai estrear contra a equipe do Curaçao, né? Felipe aí. Equipe, seleção aí bastante querida ali, acho que já parou. Seleção sensação. Sensação, exato, né? Tem alguns vídeos já da seleção chegando lá, dançando, bastante animada. Então, domingo, 2 horas, vai ter Alemanha e Curaçao, né? Curaçao. Austrália e Turquia também fazem um jogo 1 hora da manhã, de madrugada. E aí também pelo grupo D, a Alemanha está no grupo E. Grupo F vai Holanda e Japão.
inclusive uma partida boa, inclusive para ficar de olho domingo, 5 horas, porque pode ser um adversário do Brasil, uma das duas equipes, né? Holanda e Japão podem enfrentar o Brasil, dependendo como vai sair o chaveamento. E aí também, para fechar o domingo, no grupo Holanda e Japão é grupo F, 5 horas da tarde, grupo E, Costa do Marfim e Equador, 8 horas da noite, e grupo F, domingo, 11 horas, Suécia e Tunísia. Muito jogo no domingo, muitas seleções boas, Japão, Holanda, acho que para mim é um grande confronto já de Copa do Mundo, e a Alemanha, né? Seleção aí também para ficar de olho. E é isso. Finaliza. É isso, vou aqui me despedindo de ti. Com certeza o final de semana vai ser bem longo aí, para quem vai assistir todos esses jogos. Eu estou incluso nisso. Então, a gente vai se despedindo, né? Eu vou convidando você a continuar aqui assistindo a nossa programação. Convido também a curtir aqui o nosso conteúdo, deixar aqui o seu comentário, seu elogio, também a sua crítica. Se inscrever aqui no canal. A gente está aqui todos os dias a partir das 9 da manhã, de segunda a sexta, para falar de esportes. Iniciamos aqui um pouquinho mais cedo hoje, mas seguimos no nosso horário normal de 9 horas. Então, na segunda, a gente volta com mais notícias de esportes. Até mais! Valeu.